Todos os dias, milhares de mulheres acordam com uma dor que não aparece nos exames. Levantam-se devagar, organizam a rotina em torno do que conseguem suportar e seguem para o trabalho, para casa, para a vida. Entre receitas acumuladas e diagnósticos tardios, o que mais pesa não é só a dor, mas o descrédito. Durante anos, chamaram de estresse, de ansiedade, de exagero, até que um dia a dor ganha nome: fibromialgia. Atenção, atenção, está passando. Oi, vizinhas! Eu sou a Amanda Stabile, repórter do Nós Mulheres da Periferia. E este é mais um episódio do quadro Vizinha, cê tá ligada? Do podcast Conversa de Portão. A gente sabe que o corre do dia a dia na quebrada, entre pagar as contas e sobreviver, ocupa muito espaço na nossa mente. Por isso, viemos trocar ideias sobre as principais notícias que estão rolando para trazer esses assuntos também para as nossas conversas. Hoje, vamos conversar sobre fibromialgia. Em janeiro de 2026, entrou em vigor no Brasil a Lei 15.176, que cria o primeiro programa nacional dedicado às pessoas com fibromialgia, fadiga crônica e síndrome de dor correlatas. A legislação prevê atendimento multiprofissional, formação de profissionais, incentiva a pesquisa e a possibilidade de reconhecimento da condição por meio de avaliação biopsicossocial. Ela representa um avanço importante, especialmente para as mulheres que passam anos tentando provar que seu sofrimento existe. Durante muito tempo, a fibromialgia foi tratada como exagero, fraqueza ou algo que precisava ser suportado em silêncio. Para milhares de mulheres que convivem com a fibromialgia no Brasil, o sofrimento não está apenas no corpo, mas também na dificuldade constante de ser acreditada pela família, pelo trabalho e, muitas vezes, pelos próprios serviços de saúde. A fibromialgia é uma síndrome crônica que provoca dores difusas pelo corpo, cansaço intenso, alterações no sono, dificuldade de concentração e sofrimento emocional. Segundo a cartilha da Sociedade Brasileira de Reumatologia, ela atinge de 2 a 3% da população, entre 4 e 6 milhões de brasileiros. Apesar de ter sido reconhecida como doença pela Organização Mundial da Saúde ainda nos anos 90, ela segue cercada de desinformação e estigma. Por não aparecer nos exames laboratoriais ou de imagem, a dor costuma ser questionada, relativizada ou empurrada para o campo emocional. Como explica a Juliana Pereira Ramos de Oliveira, mestre em Enfermagem, Saúde e Sociedade pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Não é físico porque não é totalmente físico, porque também não aparece em nada nos exames, não tem um fator inflamatório que hoje justifique o diagnóstico de fibromialgia. O que tem são pesquisas, né, com alguns marcadores, mas também tentando correlacionar. Também não era totalmente da base psíquica, emocional, mas eram os dois juntos e ficava aquelas questões, né? Psicossomática, não é psicossomática. Hoje não, né? Hoje tá, né, cada vez mais sendo comprovado que é realmente uma desordem, né? Uma questão neurobiológica da própria pessoa, né? Ainda não se tem ainda uma base se é totalmente genética, se você ainda vai desenvolver fibromialgia, você não tem ou vai desenvolver, quais são os fatores que desencadeiam, né? Ainda está se investigando, né? Muitas coisas. Pesquisas indicam que a fibromialgia acomete de 6 a 7 vezes mais mulheres do que homens. Ainda assim, o diagnóstico costuma demorar anos. Algumas pesquisas recentes também ajudam a entender por que a fibromialgia é mais diagnosticada em mulheres. Um estudo publicado em 2021 analisou as evidências clínicas e experimentais sobre fibromialgia e dor crônica. O trabalho aponta que hormônios como estrogênio, progesterona e prolactina, presentes em todos os corpos, mas com níveis e variações mais intensas nas mulheres cisgênero, influenciam diretamente o funcionamento dos nervos responsáveis pela dor. Em situações de estresse prolongado, seja físico, emocional ou social,
esses nervos podem ficar mais sensíveis e transformar o estresse em dor crônica. Assim, a vida dessas mulheres se reorganiza em torno da dor. É uma doença difícil de você cuidar, porque assim, não é todo analgésico. Dipirona, às vezes vai fazer efeito em uma, mas em outra não, né? Os opioides não têm um alcance, né, 100% para amenizar essa dor. E acaba que muitas mulheres tomam muitos opioides nas emergências e são receitados opioides tramal, né? Até solução com morfina são oferecidas para essa sensação dolorosa minimizar, né? Então, pelo olhar dos médicos, claro que já mudou muito, né? E a gente precisa ampliar a pesquisa para esse lado, né? Pesquisa como que a doença está sendo vista pelo olhar biomédico. Mas pelas mulheres a questão era essa, só mais um atendimento, eu saio com a receita médica, não é falado muito, ele sabe o que é, mas não me orienta, não sai com a orientação devida, e a questão é medicalizar. Vamos medicalizar para poder tratar. Só que a medicalização ela não é o tratamento principal, ela não é o tratamento. Ela pode ser um dos, mas você não tira aquela mulher da crise, da doença, só com a medicação, né? E sim com outros cuidados, né? Tem que ter um olhar mais holístico, né? Esse cuidado integral, porque, como eu falei, é uma doença com múltiplas ações. A fibromialgia também impõe outra quebra difícil, a da autonomia total. Em muitos momentos, mulheres com a doença precisam ser cuidadas por alguém para realizar atividades básicas do cotidiano. Tomar banho, cozinhar, sair de casa ou cumprir compromissos pode exigir ajuda. Isso fica especialmente evidente nos relatos que Juliana ouviu. Né? Quando elas vinham muito limitadas, muitas chegavam tendo a ajuda de familiares com muletas, muitas chegavam de cadeiras de roda porque já não aguentavam mais andar, né? E é uma doença que não abre viés só para uma ou duas questões, abre uma porta para uma série de doenças crônicas. Então são mulheres que estão sobrepeso, obesas, já com a pressão alterada, com diabetes, porque questões físicas já deixaram de lado há muito tempo. Vem com questões emocionais muito afloradas, né, como depressão, ansiedade, né, uma tristeza sem fim. Então, elas chegam lá no serviço de saúde desse projeto muito quebradas, né, muito abatidas por causa da doença, somente medicalizadas. Ela descreve a fibromialgia como uma doença que atravessa todas as dimensões da vida. Esse cuidado, quando não é reconhecido como direito, vira mais uma fonte de culpa. Muitas mulheres relatam sofrimento por depender de familiares, companheiros ou filhos, sentindo que estão atrapalhando ou dando trabalho. Os estudos também indicam que raça e etnia influenciam a forma como a fibromialgia é vivida e cuidada. Uma pesquisa publicada em 2020 analisou 600 pessoas diagnosticadas com fibromialgia nos Estados Unidos, acompanhadas ao longo de um ano. A maioria das participantes era mulher, e o estudo comparou pessoas brancas com participantes de minorias raciais e étnicas, como pessoas negras e latinas. Os resultados mostram que pessoas racializadas com fibromialgia relataram pior qualidade do sono, mais alterações de humor e níveis mais elevados de depressão do que participantes brancos. Os autores apontam que essas diferenças não se explicam apenas pela doença em si, mas também por fatores como desigualdade social, estresse crônico e dificuldade de acesso a um cuidado que reconheça a dor. As desigualdades que atravessam a experiência da fibromialgia também aparecem em pesquisas recentes sobre dor crônica no Brasil. Um estudo realizado entre 2022 e 2023 na comunidade do Caça e Pesca, na periferia de Fortaleza, no Ceará, acompanhou mulheres pretas, pardas e brancas que convivem com dores persistentes, muitas delas com fibromialgia. O estudo evidencia que o descrédito da dor é ainda mais intenso entre mulheres pretas e pardas, frequentemente percebidas como fortes ou resistentes, o que contribui para a minimização do sofrimento
nos atendimentos de saúde. Essa racialização do sofrimento se soma à pobreza, à violência urbana e à sobrecarga doméstica, criando um cenário em que a dor é amplificada por desigualdades estruturais. Muitas participantes descrevem longas peregrinações por consultas e exames, ouvindo repetidamente que não é nada, que é emocional ou que é estresse, o que aprofunda o desgaste físico e emocional. Vizinha, aqui vão mais algumas notícias para você se ligar e que estão no site do Nós Mulheres da Periferia. A história negra que construiu o Brasil segue viva em museus espalhados pelo país, que preservam memórias, resistências e expressões culturais muitas vezes apagadas dos livros oficiais. De Salvador a Porto Alegre, passando por São Luís, Macapá, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, esses espaços valorizam matrizes africanas, religiosidades, quilombos, favelas, hip-hop e outras manifestações que narram a trajetória da população negra. Mais do que guardar acervos, os museus reafirmam que a cultura afro-brasileira é fundamento do país e convidam o público a conhecer histórias que continuam pulsando no presente. O desaparecimento de 3 crianças em um território quilombola no Maranhão e a comparação com casos ocorridos na Baixada Fluminense e na Zona Sul do Rio de Janeiro expõem como o Estado reage de forma desigual quando as vítimas são crianças negras e periféricas. Embora 57 crianças e adolescentes desapareçam por dia no Brasil, falhas na coleta de dados, lentidão nas investigações e ausência de respostas atingem com mais força famílias negras, que enfrentam não apenas o sumiço, mas a negligência institucional. Estudos apontam que o desaparecimento se torna uma forma de violência continuada, marcada pelo racismo estrutural, pela sobrecarga das mães e por uma hierarquização de quais infâncias mobilizam comoção, recursos de prioridade e quais são empurrados para o silêncio. Atenção, atenção, está passando. E essa foi a nossa conversa de portão de hoje. Muito obrigada a quem nos escutou até aqui. E para quem quiser saber mais, lá no Instagram @NósMulheresDaPeriferia e no site, vocês encontram mais conteúdo sobre o episódio de hoje. Também linkamos aqui na descrição do episódio textos que podem te ajudar a refletir sobre o tema. Beijos! A produção, roteirização e edição desse episódio são meus, Amanda Stabile.